Oi pessoal, tudo bem? Estou passando para fazer uma rápida atualização das minhas leituras em andamento. Vou comentar também de algumas leituras que eu já finalizei nesse mês de fevereiro, mas queria deixar vocês a par aí do que está acontecendo aqui, né, de leituras, para vocês entenderem também o que pode surgir de conteúdo nas próximas semanas aqui no canal. Bom, eu fiz um vídeo recentemente falando das duas leituras que eu concluí aqui nesse mês de fevereiro, então se vocês não assistiram, vou deixar o link aqui no card de descrição do vídeo, mas só pra gente passar por todos os títulos, né? Um deles foi Memória Póstumas de Brás Cubas. Gostei bastante desse livro, mas eu estou com a sensação que ele vai crescer muito mais em uma releitura. Eu fiquei pensando várias coisas ao longo dessa leitura. Eu acho que o que mais me marcou foi que esse é um personagem que ele é muito vazio de acontecimentos, de paixões. Ele é um ser errante que tenta várias coisas ao longo da vida. E não necessariamente tenta por paixão, ele vai ali num caminho bem errante, mas tem aqui um momento de um falecimento que eu não vou comentar quem que falece, em que momento que isso acontece, que eu vejo que é o principal momento onde a gente consegue humanizar esse personagem e a gente percebe que ele tem uma quebra, que é uma coisa que realmente impactou ele e que isso vai mudar um pouco de como que ele vai lidar com as coisas a partir dali. E eu acho que tem algumas decisões que ele toma com base no que ele sentia por essa pessoa que faleceu. Então é um livro bem interessante e fica a recomendação de leitura. Eu senti dificuldade nesse livro e tá todo mundo comentando pra mim que esse é um livro um pouco mais difícil do autor mesmo e que seria legal ir para os contos. Eu tenho aqui uma daquelas coletâneas de contos listradinhas, vou deixar aqui a imagem, então vou tentar colocar de alguma forma na minha rotina. Não sei como, porque tem bastante coisa aqui nessa pilha. O outro livro que eu também comentei nesse vídeo foi O Sol é para Todos. E vou confessar para vocês que eu me incomodei com alguns comentários que surgiram ali de que eu não li direito o livro. Eu acho que a gente não pode falar dessa forma do processo de leitura de ninguém, mas eu trago as minhas impressões pessoais aqui, porque são impressões minhas e nem todos os livros vão funcionar para todas as pessoas. Eu gosto de dar o exemplo do Morro dos Ventos Uivantes, que é um livro que divide muitas opiniões, tem quem ame, tem quem odeie, e tá tudo bem, tem vários livros para serem lidos ao longo da nossa vida, e tem alguns que vão funcionar mais e vão funcionar um pouco menos. Eu acho que isso é extremamente natural, isso não invalida a minha experiência e eu queria ter tido uma boa experiência de leitura com esse livro, infelizmente eu não tive e fico feliz por quem tem uma boa experiência, porque é muito chato a gente ler um livro, tá com uma expectativa ali e a gente não ser bem sucedido nela. Então no vídeo que eu fiz comentando desse livro do Memórias Póstumas, vocês conseguem captar um pouco mais das minhas primeiras impressões desses livros. O que eu gostaria de comentar aqui, que eu acabei esquecendo de trazer no outro vídeo, é que o nome em inglês é To Kill a Mockingbird. Então, uma das coisas que a gente vai ver no livro, tem ali um pássaro, né, que ele é mencionado em duas passagens aqui do livro. Eu vi algumas resenhas das pessoas falando que esse pássaro, né, ele seria alguns dos personagens ali do livro, tanto o que é condenado quanto um que vive recluso. Na minha humilde opinião, esse matar um pássaro, né, que seria a tradução desse título, como esse é um pássaro que ele tem um aspecto de pureza, de contato com a natureza, de inocência, de representar, né, ele tem um símbolo que representa coisas positivas. Para mim, esse nome ele vai fazer referência à inocência da Scout, que é a principal personagem aqui, que vai se perdendo ao longo do livro. Como a gente vai acompanhar a infância dela, o desenvolvimento psicológico, o amadurecimento dela, a gente vê que ela vai sendo exposta a diversos fatores que vai fazendo com que ela perca aquela inocência. Então, para mim, o título faz referência a esse elemento. O outro livro que eu li muito por provocação da Nicole Bello, a gente leu juntas esse livro, é Alice no País das Maravilhas. Gente, eu li esse livro na minha adolescência. Eu acho que foi na época que lançou o filme, eu não vou me recordar exatamente. Mas que grata surpresa, é um livro que eu achei tão profundo. Ele é um livro que funciona para crianças e para adultos.
Eu realmente fiquei muito envolvida com a história. Eu acho que tem reflexões extremamente profundas e que parecem perguntas bobas, mas para mim as principais partes que eu gosto desse livro é quando ela encontra o gato, aquele gato super conhecido que tem um sorriso enorme, né? E quando ela encontra a lagarta. São as minhas principais passagens preferidas desse livro. É um livro que cresceu muito nessa releitura, eu não lembrava muito da história, então fica a recomendação. Essa edição da Darkside está lindíssima, ela tem um corte aqui, tem fitilho, então assim, ela vem com uma impressão muito completa. E aqui no final do livro tem um poema, o Fantasmagoria, do próprio autor, que eu achei meio chato, confesso. Mas ele traz aqui uma introdução bacana, ele traz algumas fotos da Alice que inspirou o livro, fala um pouco da vida do autor, que era um pouco complexa, fala um pouco sobre essas suspeitas também de pedofilia que ele tinha, que ele vivenciou na época, então eu recomendo bastante essa edição. Eu lembro que na outra vez que eu li pela edição da Zahar. Pessoalmente, eu acabei preferindo essa aqui. Essas foram as leituras concluídas do mês de fevereiro até o momento. E agora a gente vai para as leituras em andamento. Eu tô com 2 leituras aqui no Kindle. O primeiro, Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Eu tô gostando bastante dessa narrativa. É meu primeiro contato com o autor. E a gente é apresentado a um personagem que é o Eugênio, que nas primeiras páginas ele recebe uma notícia de uma mulher que tá acamada e que pede por ele. E a gente vai descobrindo então que ela é uma mulher que ele estava apaixonado, que ele teve algum tipo de relacionamento, só que no momento que acontece essa narrativa ele é casado. Então é um livro que eu tô achando bem legal, preciso dedicar um pouquinho mais de tempo para ele porque eu estou só em 8%, que é bem no comecinho. O outro livro que eu tô lendo é A Fera na Selva. Esse é um livro que a Jamile adora de paixão e saiu recentemente uma resenha da Tati Feltrin que me interessou bastante, principalmente porque ela menciona que quem gosta do Deserto dos Tártaros vai gostar desse livro, e o Deserto dos Tártaros é uma das minhas leituras favoritadas de 2023. Então, eu também tô com ele, eu li 11% e ele é uma novela bem curta, ele não tem nem 100 páginas. Então eu acho que eu preciso parar um tempinho ali, focar somente nele e concluir essa leitura porque eu tô bem ansiosa. O que está ainda sendo lido por aqui, que eu já comentei com vocês nos vlogs que saíram aqui no canal, é As Histórias Extraordinárias do Poe. Eu tô na página 260, ele falta alguns contos ainda para serem lidos. Eu tô gostando da experiência de ler Poe, eu com certeza vou querer ler outras obras dele. Ele tem muito do gótico e eu gosto disso. Tem aquelas narrativas que a gente não sabe o que está acontecendo, se é uma aparição, se é algo místico ou se é algo da psique da pessoa que tá tendo algum tipo de alucinação. Tem aqui personagens muito interessantes e eu acho que a forma com que eles trazem essas narrativas é linda, 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 linda. Confesso que tem momentos que eu fico admirando o que está escrito, a forma com que ele escreve, depois eu tenho que reler para eu pegar o conteúdo. Mas ele faz alguns parágrafos um pouco mais longos, algumas frases um pouco mais longas, e isso fica de uma sonoridade, mesmo assim ele não fica cansativo. Então é um autor que foi uma grata surpresa para mim. Tem alguns contos que eu já favoritei aqui no livro, como Ligeia, gostei também do Gato Preto, O Poço e o Pêndulo, A Máscara da Morte Rubra e A Queda de Usher, que foi o último conto que eu li. E eu ainda tenho 6 contos para ler aqui nessa obra do Poe, e tem alguns textos de apoio no final que eu pretendo fazer a leitura também. O outro livro que está sendo assim um deleite ler é Os Miseráveis. Na verdade é estranho falar um deleite quando um livro tem o nome Os Miseráveis, né? Tem muita tragédia aqui, gente, tem muita tragédia, tem muita degradação financeira, moral, e é um livro bem pesado, tem umas cenas assim de miséria financeira, e ao que isso acaba submetendo as pessoas, que realmente mexe com a gente, mas está sendo uma leitura muito prazerosa. É meu primeiro contato também com esse autor e eu tô muito surpresa como ele traz as coisas, é muito poético, é muito fluido e ele vai deixando também algumas dicas do que vai acontecer ao longo do livro. Então eu estou fazendo a leitura corrida dele, a minha leitura atualmente está na página 360
E eu tô fazendo a leitura corrida, depois eu volto e releio as passagens que eu já passei por elas, né? Para fazer as minhas marcações, fazer código de cor, fazer todo esse processo aí de leitura mais ativa. Então eu tô lendo o livro meio que 2 vezes, está sendo bem gostoso, porque eu tenho aquela ânsia de querer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então faço aquela leitura mais rápida, depois eu volto apreciando, degustando, porque esse é um livro aqui que, na minha humilde concepção, ele precisa ser degustado. E eu tô fazendo uma leitura conjunta com ele, eu vejo que muitas pessoas estão tendo a mesma impressão, a mesma percepção que eu. Como eu comentei da Fera na Selva, eu resolvi adquirir a minha edição do Deserto dos Tártaros. Gente, esse foi um dos livros que eu mais gostei de ler em 2023. Ele mexeu tanto comigo, ele tem tantas provocações, e eu fiz um vídeo aqui também comentando de alguns livros que vocês poderiam ler em 2024. Também vou deixar aqui no card de descrição esse vídeo para vocês assistirem. E eu quero fazer releitura, vou fazer então, eu acredito que eu inicio essa semana ainda, porque é um livro que eu acho que ele precisa ser relido e relido e relido e relido novamente. Tô passando por um perrengue literário, então caso vocês consigam me ajudar, gostaria aí da ajuda dos universitários. Quando eu li, foi pelo Kindle, no Kindle Unlimited, eu tava com a minha assinatura ativa e ela venceu e eu cancelei, mas eu perdi daí todas as anotações que eu tinha feito naquela edição online. Então eu não sei se eu consigo resgatar isso de alguma forma, se vocês souberem se tem como, porque eu queria passar as minhas anotações para cá e daí fazer a releitura. Qual não foi a minha surpresa quando eu fui resgatar e elas não estavam mais lá. Então, caso vocês saibam como resolver isso, me ajudem, senão eu vou fazer a leitura corrida mesmo dele, refaço as minhas anotações e está tudo bem. O último, mas não menos importante, seria O Grande Gatsby. Esse livro aqui eu estava com vontade de ler ele há algum bom tempo. Eu não sei por que exatamente, eu lembro que o Raul comentou no perfil dele que ele fez numa leitura coletiva, né, dentro do clube dele, falou muito bem dessa edição, da tradução, e é comentado também nesse livro, no livro da literatura. Então quando eu fui fazer minha lista de 12 livros para 2024, esse livro consta nessa lista e eu resolvi elencar ele então como uma das minhas prioridades para esse ano. Só que é um livro que não está funcionando tão bem para mim. Eu entendo a proposta dele, eu acho que ele tem uma premissa interessante. Eu sei que ele tenta trazer aqui uma das nuances do sonho americano e o que é possível. Ele fala desse self-made man. Então, é um livro que tinha tudo para dar certo comigo, mas eu tô sentindo que não está funcionando. Eu estou na página 246 e ele tem 350 páginas, então falta aí em média 100 páginas para eu terminar. Eu acredito que ainda nesse feriado eu consiga concluí-lo e trago depois, né, uma resenha sobre ele, tentando explorar esses pontos do porquê que eu acho que não funcionou. Também estou lendo com a Nicole e ela falou que gostou do final, ela também teve dificuldade com o desenvolvimento do livro e que ela gostou do final, então estou ansiosa para isso. A princípio, o que eu mais gostei, né, as passagens que eu mais gostei no livro foram as 3 primeiras páginas dessa minha edição e o final do capítulo 6, que trouxe algumas reflexões que eu achei bem interessante. Mas no conjunto da obra eu tô sentindo assim que não está dentro daquilo que eu estava esperando e eu não sei o que eu estava esperando, confesso. Então, se vocês leram esse livro, me contem aqui se vocês gostaram, não gostaram. Vamos compartilhar um pouco dessa experiência de leitura. Bom, gente, vou deixar aqui no card de descrição um link para todos esses livros. Lembrando que quando você compra através desse link que eu deixo aqui na descrição, eu ganho uma comissão da Amazon por link de indicação. Vocês não precisam pagar mais nada por isso. E daí essa é uma das formas de eu reinvestir em outros livros aqui para o canal, que vocês estão vendo que a leitura aí está bem acelerada. Por sinal, deixa eu fazer as contagens. Eu estou com 2, 4, 6 livros em andamento. É um número meio alto aí, eu sempre tento manter entre 3 e 4, mas as leituras foram acontecendo e estou dando um jeitinho de conseguir avançar com todas elas. Se você assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e de compartilhar com alguém que vai gostar também desses livros que eu estou lendo neste momento. E a gente se vê no próximo vídeo.